Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para este domingão aí, dia 14 de novembro, teremos partidas importantes, válidas pelo Brasileirão das séries A e B e eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar em 2022. Comentaremos 3 jogos de forma completa e mais 8 de forma reduzida em nosso giro rápido. E no final deste vídeo ainda teremos o bilhete pronto do dia. Então, sem enrolação, vamos direto com nossas análises de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com um grande clássico, válido pelo Brasileirão, jogo aqui entre o São Paulo jogando em casa contra o Flamengo às 4 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o São Paulo está na 14ª posição com 38 pontos conquistados. Uma campanha muito abaixo da sua expectativa, brigando aí nessas últimas rodadas contra o rebaixamento. Já o Flamengo é o terceiro colocado com 57 pontos e a 11 pontos do líder Atlético Mineiro. Analisando agora os últimos jogos do São Paulo jogando no Morumbi, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo Rogério Ceni, vem de um bom retrospecto recente aqui. Nos últimos 10 jogos foram 4 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota, atuando na condição de mandante. Já o Flamengo, quando tem jogado fora de casa, o time, treinado pelo Renato Gaúcho, também vem de um bom retrospecto atualmente. São 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, atuando na condição de visitante. E com relação aos últimos 10 confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver uma ampla vantagem aqui para o São Paulo. Foram 6 vitórias a seu favor, 3 empates e apenas uma vitória do Flamengo neste período. Entretanto, este último confronto entre eles, válido pelo Brasileirão, o Flamengo goleou por 5-1 e quebrou uma sequência de 9 jogos sem vencer aí o clube paulista. Bom pessoal, aqui vocês podem ver que o mercado dá um leve favoritismo para o Flamengo neste confronto. Pelo que o clube carioca vem jogando atualmente, pelo fato de ainda brigar pelo título e também pelo momento ruim vivido pelo São Paulo, sem dúvida esse favoritismo do Flamengo se confirma. Por outro lado, o clube paulista precisa dos 3 pontos aqui para se afastar da zona de rebaixamento e, jogando em casa, onde tem um bom retrospecto contra o Flamengo, deve ir em busca da vitória, ou no mínimo um empate que não seria de todo ruim para o São Paulo. Dessa forma, a meu ver, o confronto tende a se tornar bem aberto para ambos os lados. Portanto, nosso palpite aqui será em acima de 1,5 gol nesta partida, com cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,38. Sugerimos que você tente buscar uma odd melhor ao vivo até os 20 minutos iniciais de partida, desde que, é claro, ainda não tenham ocorrido gols aqui. Uma outra opção aqui, caso queira apostar neste favoritismo do Flamengo, seria uma dupla chance com vitória ou empate a seu favor fora de casa contra o São Paulo. Cotação média para esta opção de aposta em 1,42. E lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixem aí nos comentários. Galera, com relação a bilhetes prontos, além do que postamos no final de cada um dos nossos vídeos, deixamos outros diariamente em nosso Telegram de forma totalmente gratuita, onde inclusive já ultrapassamos a marca de 12 mil inscritos nele. Também temos um grupo fechado no WhatsApp, onde divulgamos diariamente uma lista com as melhores opções para o mercado de gols do dia, sendo de grande ajuda aí na hora de fazer sua dupla ou sua tripla. Além de enviarmos também neste grupo as melhores opções de ambos marcam, neste caso para uma aposta individual. O link tanto do Telegram gratuito quanto do nosso grupo exclusivo no WhatsApp estão na descrição deste vídeo e todos serão muito bem-vindos por lá. Vamos passar agora para mais um confronto da Série A do Brasileirão, jogo aqui entre o Fluminense jogando em casa contra o Palmeiras às 6h15 da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aqui que o Fluminense é o 8º colocado com 42 pontos conquistados e seu objetivo é tentar permanecer no G9 para se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores. Já o Palmeiras é o vice-líder com 58 pontos e já está a 10 pontos do líder Atlético Mineiro. Analisando agora os últimos jogos do Fluminense atuando no Maracanã, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo Marcão, vem oscilando bastante aí, alternando entre bons e maus resultados. Nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias,
3 empates e 2 derrotas, atuando na condição de mandante. Já o Palmeiras, quando tem jogado fora de casa, o time, treinado pelo português Abel Ferreira, também vem oscilando bastante. São 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas nos últimos 10 jogos, atuando na condição de visitante. E com relação aos últimos 10 confrontos diretos entre estas equipes, o Fluminense tem levado vantagem no seu retrospecto recente, com 6 vitórias a seu favor, 1 empate e 3 derrotas para o Palmeiras neste período. Bom pessoal, aqui vocês podem ver que o mercado dá um leve favoritismo para o Palmeiras neste confronto. Sinceramente, a meu ver, esse favoritismo se confirma. O clube paulista vem de uma sequência impressionante de 6 vitórias consecutivas, contará com a volta do lateral Jorge e com o melhor passador do campeonato novamente em grande fase, o meia Gustavo Scarpa. Além disso, enfrenta um Fluminense que vem aí de 3 derrotas nos últimos 4 jogos disputados. Por outro lado, o clube carioca precisa vencer para não se distanciar do G9 e conta com um retrospecto positivo jogando em casa, onde venceu as 2 últimas partidas contra Sport e Flamengo respectivamente. Diante desse cenário, nosso palpite que será em vitória do Palmeiras fora de casa sobre o Fluminense, mas com empate anula por segurança. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1.60, uma boa odd aí a meu ver. Outro mercado interessante seria apostar em acima de 1,5 gols nesta partida, visto que os dois clubes devem ir em busca da vitória pelos motivos que já apresentamos nesta análise. Cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1.44. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. E, para finalizar nossas análises completas de hoje, vamos passar agora com uma partida entre a seleção de Portugal, jogando em Lisboa, contra a seleção da Sérvia, válida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, às 4h45 da tarde. Como de costume, dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos que as duas seleções estão no grupo A, junto com Luxemburgo, Irlanda e Azerbaijão. Lembrando que só se classificam para a Copa do Mundo o primeiro colocado de cada grupo e o segundo colocado disputa uma repescagem no final. Atualmente, Portugal é o líder do grupo com 17 pontos, com a mesma pontuação que a vice-líder Sérvia, inclusive fazendo campanhas idênticas, com 5 vitórias e 2 empates nos 7 jogos disputados até aqui. Analisando agora os últimos jogos da seleção portuguesa atuando no seu país, vocês podem ver que a equipe, treinada pelo Fernando Santos, vem de um bom retrospecto aqui. Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, atuando na condição de mandante. Já a Sérvia, quando tem jogado fora de seu país, vem de uma sequência muito boa aqui, porém com muitos empates. Nas últimas 10 partidas disputadas foram 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota, atuando na condição de visitante. E com relação aos confrontos diretos mais recentes entre estas seleções, Portugal tem levado uma ampla vantagem no seu retrospecto, com 3 vitórias a seu favor, 4 empates e nenhuma derrota para a Sérvia neste período. Bom pessoal, aqui vocês podem ver que, pelas cotações atuais, o mercado dá um amplo favoritismo para os portugueses neste confronto. A seleção do craque Cristiano Ronaldo e companhia tem um elenco bem melhor tecnicamente, vem de 3 vitórias consecutivas atuando em seu país, não perde para a Sérvia desde 2007 e, jogando em Lisboa, diante da sua torcida, tem tudo aqui para conseguir a vitória neste confronto, ainda mais tratando de uma disputa por uma vaga direta na Copa de 2022. Portanto, como já adiantamos, nosso palpite aqui será em vitória de Portugal em casa sobre a Sérvia, com cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1.49. Agora vamos ao nosso giro rápido com os palpites de outros jogos para este domingão. Gana jogando em casa contra a África do Sul pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Nosso palpite será na vitória de Gana em casa, mas com empate anula por segurança, pagando em média 1.44. Ceará jogando em casa contra o Sport pela Série A do Brasileirão. Nosso palpite será em acima de 1,5 gols, pagando em média 1.53, uma boa odd aí para este mercado. Coritiba jogando em casa contra o Brasil de Pelotas pela Série B do Brasileirão. Nosso palpite será em ambos marcam não, pagando em média 1.44.
Vitória jogando em casa contra o Cruzeiro, também pela Série B do Brasileirão. Nosso palpite que será em abaixo de 2 gols e meio, pagando em média 1,52, ou ir na vitória do clube baiano em casa, mas com empate anula por segurança, pagando em média 1,75, esta opção bem mais arriscada. Chapecoense jogando em casa contra o Juventude pela Série A do Brasileirão. Nosso palpite que será em acima de 1 gol e meio, pagando em média 1,54, mais uma boa odd aí para este mercado. Croácia jogando em casa contra a Rússia pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Nosso palpite que será em abaixo de 3 gols asiáticos, pagando em média 1,50, ou ir na vitória da Croácia em casa, pagando em média 1,64, esta opção bem mais arriscada. Grécia jogando em casa contra Kosovo, também pelas eliminatórias europeias. Nosso palpite que será na vitória da Grécia em casa, pagando em média 1,73, uma boa odd aí, a meu ver. E para finalizar, vamos com Espanha jogando em casa contra a Suécia pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Nosso palpite será na vitória da Espanha em casa, pagando em média 1,40 até o momento da gravação deste vídeo. Agora vamos com o nosso bilhete pronto do dia. Só lembrando que em nosso Telegram postamos outros bilhetes prontos diariamente de forma totalmente gratuita e, caso você queira estar fazendo parte, o link está na descrição deste vídeo. Bom galera, por hoje é só. Comentem o que acharam do nosso novo formato de vídeo, já que a sua opinião é de grande valia para nós. Nos vemos então amanhã no próximo vídeo. Valeu!